Agora, já até botei para gravar. Ficha. Então, olhem só, gente. Boa noite, tá bom? Estamos aqui depois desse período de feriados, né? A gente tem aula hoje, eu acho que na próxima segunda-feira, né? E na outra já é finado, se eu não me engano, dia 2 de novembro. Então, a gente tem um tempo aqui, depois vem novamente o feriado, né? Mas vamos tornar produtivos o período que nós temos ainda juntos, né? Eu peço desculpa se o som do ventilador estiver atrapalhando muito vocês, mas infelizmente a gente não tem como ficar com o ventilador desligado, né? No dia de hoje, nós não temos nenhum aluno de maneira presencial. Até me perguntei se eu estava na sala errada, mas foi a mesma sala que a gente teve aula da última vez, que a gente habitualmente estava tendo aula, tá? E, gente, nos nossos últimos encontros, nós habitualmente começamos a falar, né, sobre vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. E eu me lembro que na nossa última aula nós conversamos muito sobre essa questão de alimento, né? Ah, professor, o supermercado, ele tem a lanchonete, quando vai fechar ele não pode dar esse alimento para alguém, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente acabou, né, entrando numa discussão aqui que envolvia muito essa questão. Tá, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a vigilância em saúde e nós vamos colocá-la dentro do hospital. Então, como assim dentro do hospital? Nós vamos simplesmente pegar os critérios de vigilância em saúde e adaptá-los para dentro das unidades de assistência. O que é que acontece? Hoje em dia, qualquer hospital, seja ele particular ou público, ele passa por um processo de vigilância, de investigação. Só que tem uma grande coisa aí. Quando um hospital ele contrata um órgão para fazer uma fiscalização dele, quando ele passa por uma avaliação surpresa, essa palavra vigilância, essa palavra, né, fiscalização, ela ainda agrega muito medo, ela agrega muita preocupação pelos donos de hospitais, assim como pelos profissionais envolvidos, né? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade da semana passada de participarem da oficina em que eu estive presente, que foi na quarta-feira à noite, né? Por que eu digo isso? Porque a mesma situação que nós falamos na semana passada será o mesmo conteúdo que nós vamos falar hoje, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Só um minuto. Gente, todo mundo está conseguindo ver o slide? Só diga um oi aí, com sim, rapidinho. Sim. Perfeito. Então, olhem só, a gente tem um sistema de gestão de qualidade, né, que nos permite, né, avaliar, fiscalizar e ver como é que está o nosso sistema de saúde. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Será que o serviço que é ofertado pelo hospital particular aqui em Belém, vamos dar um exemplo, Porto Dias, ele é realmente uma assistência de qualidade? Porque é fácil demais o dono do Porto Dias chegar para a gente e falar assim, ó, tudo que eu faço lá é de excelência, né? Eu tenho um hospital com os melhores materiais do Brasil, é um hospital muito bom, grande, com uma estrutura boa, mas quem nos garante que a essência, né, ou seja, a qualidade da assistência, ela é realmente valorizada? Tá bom. Para isso, antes disso, na verdade, a gente vai pensar o que eu falei para vocês ainda há pouco. Olhem só. A avaliação, né, ou vigilância em saúde, muitas vezes é vista como um processo punitivo, associado a práticas autoritárias e de controle,
realizada por especialistas externos à instituição. Então, pessoal, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Alguns hospitais, eles passam por um processo de acreditação, né? Então, a gente tem alguns selos, né? Tem os que recebem a ONA, né? Outras certificações muito boas. E o que é que essa certificação ela representa? Ela nada mais é do que um simbolismo da qualidade de assistência, né? E para que isso é importante? Isso é importante por dois motivos. Primeiro, é que quanto mais certificação você tem, mais você está concretizando uma coisa boa, né? O hospital está bacana, está trabalhando muito bem. E quanto mais você concretiza características positivas, mais você consegue chamar o público para si, né? Só que tem um porém muito grande. Muitos hospitais, eles deixam de crescer por ter medo dessa ousadia, né? Porque nenhum hospital, pessoal, hoje em dia, ele pode abrir uma ala nova, ele pode construir mais leitos, se os órgãos responsáveis em saúde não ficarem sabendo. Ou seja, existe uma obrigatoriedade de um hospital, por exemplo, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, ele quer criar 20 leitos. Não é só quebrar a parede, construir a sala e enfiar 20 mesas lá dentro. Eles precisam entrar em contato com a CESPA precisa autorizar o recurso financeiro utilizado, precisa ir até o hospital, ver se tem profissionais para esse novo quantitativo e aí sim autorizar o aumento. Então, a vigilância em saúde, quando ela está direcionada para o interior dos hospitais, ela está preocupada com a dinâmica assistencial. Número de funcionários, número de leitos, né? Presença de UTI ou não, e qual o público que se atende dentro desse hospital, por exemplo, tá bom? Olhem só, quando a gente pensa nessa vigilância em saúde, nós precisamos entender o seguinte: a forma de pensar, por exemplo, do hospital, deixa eu pensar aqui, do Filoiola, ela é uma forma de pensar diferente do Hospital Metropolitano, do pronto-socorro da 14. Por quê? Porque cada hospital possui um perfil dos seus clientes. Isso é natural. A gente precisa realmente pensar diferente, né? Mas olhem só, em saúde, vamos ver esse quadro que tem ao lado, né? Olhem só, é ético e necessário que os serviços prestados sejam adequados aos consumidores. Então, olhem só. Primeiro critério que nós estamos falando em vigilância em saúde dentro dos hospitais está relacionado aos seus consumidores. E a gente, quando pensa numa padaria, quem é o consumidor? É o cara que vai comprar o pão. Quando a gente pensa numa barbearia, o consumidor é aquele que vai cortar o cabelo, fazer uma barba. E na saúde, quem é o consumidor? Muita gente vai dizer o quê? Ah, professor, é o doente. E não é isso. Na área da saúde, o consumidor é aquele que procura assistência, tá? Por que isso eu preciso pontuar para vocês? Porque, gente, quem procura auxílio médico não é só doente. Muitas pessoas procuram também de maneira preventiva. E eu bato isso com vocês, porque esse critério que eu estou falando para vocês já foi uma questão de concurso público que mensurava, né, que caracterizava que o consumidor, né, dentro do ambiente de saúde, ele era o doente, e não necessariamente ele é. Então, olhem só, já que nós estamos falando de vigilância em saúde, e o nosso consumidor é aquele que procura assistência, significa dizer que o objetivo central
da vigilância em saúde nos hospitais é nada mais, nada menos do que assegurar os direitos e deveres do usuário. E quais são esses direitos e deveres, gente, quando a gente fala em saúde? A gente vai, relembrar o que o SUS nos falava, né, há muito tempo atrás. Universalidade, igualdade, integralidade e principalmente a humanização. Então, quando você fizer parte de um órgão lá da CESPA, lá do Ministério da Saúde, e você for realizar fiscalização em um hospital, em uma clínica, você precisa entender que a base do seu olhar, diferente, né, de quando a gente estava falando de comida, de remédio, o foco principal vai ser o consumidor, né? Os direitos e deveres dele, e do consumidor nós vamos abrir um leque de partes observáveis. Aí sim vem validade de medicações, vem a qualidade da dieta oferecida, o número de profissionais daquele ambiente de trabalho, ou seja, tudo que forma aquele local, né? Então, uma outra coisa que é importante a gente falar é a respeito dessa pergunta que nós temos aqui embaixo, escrito o seguinte: quem define o que é bom em saúde? E olha o que tem ao lado. O consumidor, ou seja, o nosso cliente, ele é o árbitro, né, da qualidade da nossa assistência. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Será que o cliente, quando ele sai do hospital e ele fala assim, olha, fulana, não vai para esse hospital porque ele não presta? Ou ele chega e fala assim, eu não volto mais nesse hospital porque eu fui maltratado? Será que esse conceito que o usuário ele utiliza vai fazer esse hospital ser mais frequentado ou menos frequentado? Depende, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem ou conheceram que criticam ou criticavam o pronto-socorro da 14? Aquele lugar não presta, só entra ali para morrer, né? Mas esses comentários reduziram a procura pelo pronto-socorro? Não, né? Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Se agora a gente escutar, vocês viram aquele caso da criança que foi, né, teve a cabeça arrancada na Santa Casa durante o parto? Agora vocês imaginam, falando isso para vocês, lá na maternidade na saúde da criança. Falar assim, olha, lá na saúde da criança, foram fazer um parto, arrancaram a cabeça da criança de lá. Há pouco tempo atrás, ocorreu lá na saúde da criança aquele caso que derrubaram uma bebê na UTI, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. E o que é que chama a nossa atenção? Aquilo, ela causa impacto na gente. Cara, isso é absurdo. Que abominável. Caramba. Olha, e eu pergunto uma coisa para vocês. Parou de ter parto na saúde da criança? Será que as mães deixaram de ter seus filhos lá dentro dos hospitais? Não. Então, o que é que significa dizer uma coisa para a gente? O consumidor, olha que interessante, ele não é o árbitro que vai definir se o presta ou não presta. O consumidor, ele não precisa ser o árbitro. O consumidor, ele precisa ser o foco da atenção. Então, o que é que acontece por aí? Um hospital, quando passa por uma situação como essa, e ele percebe que aquele comentário feito pelo cliente, ele foi um comentário que não gerou nenhum reflexo para o hospital, não significa dizer que o hospital não deve valorizar o que o cliente fala. Por quê? Porque quando você ouve o seu cliente, quando você ouve o seu consumidor, você está valorizando muito mais a humanização, o subjetivo das pessoas. E por que a gente fala de humanização, de subjetivo, ou subjetividade, isso parece ser uma coisa tão chata, mas a gente precisa entender o seguinte, se vocês forem andar agora o mundo inteiro, né,
forem para a Europa, Estados Unidos, Ásia, qualquer país do mundo, hoje, gente, o que se mais discute não é a cura da Covid, não é, por exemplo, avanço tecnológico em saúde. O que se mais fala é de uma palavra chamada de segurança do paciente, né? Esse termo, segurança do paciente, veio da Europa, né, há aproximadamente, de maneira mais enfática, nos últimos 2 anos, quase 3 anos mais ou menos. E isso veio assim como um pedaço de ferro sobre o nosso sistema de saúde, né? Por quê? Porque simplesmente quando a gente fala em qualidade, né, em segurança do paciente, nós não queremos saber se ali tem um material de última geração, se aquele centro cirúrgico ele tem uma máquina que só existe ali, se aquele profissional foi fazer um curso lá nos Estados Unidos e está super atualizado. Isso tudo não significa segurança do paciente. O que significa segurança do paciente é aquele indivíduo, aquele consumidor, que ele consegue entrar no hospital, ser atendido, ser acolhido e sair bem. Bem, não apenas fisicamente, bem dentro do critério de saúde, físico, mental e biológico, né? Por que eu digo isso para vocês? Santa Casa, ela é um hospital referência em todo o estado do Pará, né? Santa Casa, gente, eu já fiquei muito tempo lá com alunos, sabe, levando para a prática. Santa Casa, ela é conhecida em todos os cantos, tem os melhores profissionais do norte do Brasil ali dentro, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Mas, por exemplo, você vai agora na Santa Casa, lá no PPP, que é a unidade de parto, você ainda vai escutar profissionais olhando para uma mulher que está parindo, chorando, falando assim, ó, para fazer tu não chorou, né? Agora para ter tu tá chorando. Um comentário desumano, né? Um comentário desnecessário que quebra a qualidade na assistência do paciente. Então, olhem só, recapitulando para aqueles que chegaram agora, o que a gente está falando? Nós estamos falando da vigilância em saúde dentro dos hospitais. Nas aulas anteriores, nós falamos de vigilância em saúde, na vigilância epidemiológica e na vigilância sanitária. Mas agora nós estamos dentro do hospital. E qual é o maior foco da vigilância em saúde dentro do hospital? É nada mais, nada menos do que manter os direitos e deveres do seu consumidor. E a gente viu que o consumidor do hospital não é o doente, porque nem todo mundo que procura hospital é doente. O consumidor é aquele que procura assistência, ou de maneira preventiva, ou não necessariamente dessa forma, tá? Outra coisa importante que nós falamos aqui, quem define o que é bom ou ruim em saúde? E o consumidor é ele que vai determinar isso? Não. Não é ele que vai fazer um hospital ter mais atendimento ou menos atendimento. Porém, ele precisa ser ouvido para que a gente possa se aproximar cada vez mais do que? Da subjetividade de cada pessoa. E por que isso é importante? Porque o mundo inteiro, hoje que eu digo dia 19 de outubro de 2020, discute a segurança do paciente como uma das mais principais diretrizes de avanço em assistência hospitalar no mundo todo, tá bom? Olhem só, ao entrar em um serviço de saúde, olha o que é que a gente lê aí. É esperado que o usuário ele esteja em situação de saúde que não habitual. Perfeito. Um componente a mais para interferir na relação e diferenciá-la das outras. Beleza. Esse ponto que nós vamos falar agora
é um ponto que parece ser chato, porque vocês muitas vezes falam sobre isso em diferentes disciplinas. E chega um momento que é curioso, porque a gente escuta falar disso em vários cursos, disciplinas. E quando a gente chega no hospital, vocês quando se formarem, que vão para a UPA, hospital, unidade de saúde, vocês esquecem o que a gente mais falou em sala de aula, que foi o quê? Olha que interessante. É esperado que o usuário esteja em situação de saúde que não é habitual. Beleza, a gente compreende isso, né? Muitas pessoas procuram assistência porque estão com alguma intercorrência. Se eu perguntasse para vocês hoje, gente, uma pessoa que está com tuberculose, quais são, desculpa, os sinais e sintomas da tuberculose? Vocês iam pontuar, professor, tosse por 3 semanas ou mais, produtiva ou não, insônia, né? Dificuldade para comer, perda ponderal de peso, tudo isso está correto. Mas eu pergunto para vocês, será que este indivíduo, ele, quando chega com tuberculose, ele não tem medo de morrer? Sim ou não? Provavelmente alguns sim. Esse cara, por exemplo, a tuberculose, ela pode causar perda de até 15 a 20 quilos por mês em uma pessoa. E eu te pergunto o seguinte, será que esse rapaz ou essa mulher que está com tuberculose, ela tem condições de manter, por exemplo, uma dieta hipercalórica para ele tentar recuperar o peso? Não sabemos. E eu te pergunto o seguinte, do que vale você saber que o sinal mais comum da tuberculose é a tosse, se você não consegue ver que aquele indivíduo não tem como melhorar porque ele não tem dinheiro para comprar comida, que ele não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir lá para a unidade fazer o tratamento, né? Então, essa situação permite com que os nossos olhos de profissionais da saúde que vão trabalhar na vigilância em saúde possam alcançar as barreiras do que o nosso cérebro está limitado, né? Apenas ver sinal, sintoma, é tosse, é febre, mas superar isso tudo, tá? Gente, pessoal que está aí na plataforma, tem alguma pergunta? Simone Baltazar, Marcelena, Rodrigo, que agora é o mais novo casado, Ingrid, Érica, Cíntia, Bruna, não? Ninguém quer falar nada, né? Tá Professor, tudo de boa. Com tranquilo? tranquilidade. Tá, só me desconcentrei aqui que Não, chegou agora, né? Quase 9 horas da noite. Mas vamos dar continuidade. Bom, olhem só. Isso aqui, gente, é interessante, porque nós tínhamos, né, grandes pesquisadores na área da saúde, e segundo o Nordarbadian, ele definiu 7 pilares da qualidade em saúde. Professor, e para que eu quero saber quais são os 7 pilares da qualidade em saúde? Porque, gente, olha que pegadinha curiosa. Vigilância em saúde, quando bate lá, o foco é quem? Cliente, a gente já está vendo aqui. E eles se baseiam nesses 7 pilares para a investigação. Então, quando te ligarem um dia, enfermeira Simone, enfermeiro Rodrigo, nós queremos chamar o senhor para ser diretor da unidade da pedreira. Legal. Para ser diretor de tal lugar. Legal. Quando tu aceita o emprego, o prefeito te fala, mas vai ter uma fiscalização aí daqui a algumas semanas, é melhor você se preparar. Você não sabe, nem por onde começar, né? Você não sabe nem o que fazer. E aí o que é que acontece? Nada melhor do que começar pelos 7 pilares. Primeira coisa, você está lá no hospital, na unidade, seja quem for, o foco é o cliente. Beleza. Se o foco é o cliente, eu pergunto para vocês, ele pode passar 8 horas numa fila de espera numa unidade de urgência e emergência? Não, claro que não, cara. Isso é inadmissível, é desumano. Será que ele pode estar internado e, por exemplo, olha, hoje não tem almoço no hospital para ele?
Não, cara, isso não pode acontecer, né? E quanto mais a gente se aproximar do cliente, melhor vai ser para a gente. Mas vamos deixar o cliente de lado agora, mesmo ele sendo muito importante, e vamos ver o resto dos pilares. Olhem só, segundo pilar é sobre eficácia, né? Olha que palavra interessante. Vamos ver o que é que significa eficácia. Professor, Pode falar, querida. professor, por favor, volte um slide, que eu me confundi aqui, por favor. Tá, esse aqui? O próximo. Esse. Isso, obrigada. Nada. Então tá, gente. Esse aqui o foco é o cliente, né? É o primeiro pilar. O próximo pilar vai ficar na frente. Olhem só, eficácia, capacidade do cuidado de contribuir para a melhoria das condições de saúde. Beleza, parece ser uma coisa muito óbvia, né? E é o seguinte, olhem só, eficácia, capacidade do cuidado de contribuir para a melhoria das condições de saúde. Tá bom. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente volta com aquela repetitividade, né? Equilíbrio biológico, social e mental. Quando a gente pensa nessa tríade, nós estamos juntando elas e formando uma palavra única, que é subjetividade. Qual é a maior dificuldade que nós temos hoje de deixar uma assistência em saúde eficaz? Vou dar um exemplo, é uma opinião minha, tá? Isso também está na literatura, mas tem gente que fala outros motivos. Para mim, a maior dificuldade de você ter um sistema eficaz ainda está no profissional, tá? Porque a humanização é algo que você não aprende. Por exemplo, estou me formando aqui na Examais Enfermagem, vamos dar um exemplo, o Nelson. E aí eu não suporto gente. Não suporto pessoa, não gosto de ninguém, não, odeio idoso, criança, eu não gosto de gente. Aí quando eu me formar, eu vou fazer um curso de humanização. As pessoas pensam que elas vão sair de lá, nossa, né, com diferente. Isso não existe, gente. Infelizmente, a humanização, ela é uma das características que são mais inerentes a cada um de nós, né? E por que eu digo isso para vocês? Porque olhem que coisa curiosa. Teve um estudo feito no Brasil em algumas faculdades da área da saúde e de todos os estudantes da enfermagem que foram abordados, 45%, ou seja, quase metade, falou durante a pesquisa que não queria trabalhar com enfermagem. Não quero trabalhar na enfermagem, mas estou estudando enfermagem. Tá. Aí eu te pergunto o seguinte, o cara se forma, está desempregado, com risco de passar fome, ter necessidade. Se chamar ele para enfermagem, ele não vai? Vai. Vai acordar todo dia puto da vida, né? Marcelo, eu acho que é só no seu aí. Mais alguém está tendo problema para me escutar ou está todo mundo me ouvindo? Eu Tudo tô ouvindo, ok. tô ouvindo. Tudo ok, né? Então tá ótimo. Tudo bem. Tudo bem, né? Tá certo. Então, olhem só, quando a gente fala nesse princípio de eficácia, você está falando de pessoas, 45% de pessoas que não se veem na enfermagem, cara. E eu pergunto para vocês, que desgraça é essa que junta tanta gente na enfermagem que não quer ser enfermeiro, né? Gente, não sei. Eu sou feliz com o que eu faço, né? Cada um de vocês sabe por que vocês escolhem essa profissão ou não, né? Então, isso é curioso porque a eficácia ainda está associado ao teu potencial de trabalho, né? A tua característica de perceber o ser humano dentro de toda a sua necessidade. Vamos para o terceiro pilar agora, tá? Terceiro pilar, ele é a efetividade, tá? Então, o que é efetividade? É efetividade quanto de melhorias possíveis nas condições de saúde que de fato são obtidas.
Então, olhem só, a gente falou em eficiência, eficácia, e vamos falar de efetividade. Bora dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que hoje eu estou com raiva da Maureen e eu quero matar ela. E aí eu pego um pedaço de pau e dei na cabeça dela. Mas ela não morreu. Eu te pergunto, eu fui efetivo no que eu fiz? Não, né? Então, efetividade significa alcançar o objetivo central daquilo que a gente propõe. Então, se eu digo, por exemplo, eu trabalho aqui no hospital de urgência e emergência. E olha que coisa curiosa, a cada 10 clientes que eu atendo no meu hospital, 2 reclamam do mau atendimento dos profissionais da enfermagem. Eu estou sendo efetivo no que eu estou fazendo? Não. Eu estou falhando em algum momento. É igual, professor, mas é possível um sistema de saúde atingir a efetividade? Porque efetividade é sinônimo de quase uma perfeição, né? Gente, é possível sim. Claro, somos seres humanos, pode acontecer eventualmente alguma coisa, mas a efetividade, ela está relacionada no quê? Que na grande proporção de tempo, ou seja, na grande maioria das experiências, os resultados são positivos. E quem é que faz a efetividade no hospital? Agora, não é só o profissional. Agora é o profissional de saúde, é o gestor que faz o gerenciamento daquele ambiente e o teu ambiente de trabalho. Por exemplo, vamos pegar agora os 5 melhores enfermeiros do planeta. Perfeito. E vamos colocar eles para trabalharem na pior enfermaria do planeta. Não tem cubarrim, não tem máscara, não tem luva. Eu te pergunto o seguinte: não tem pia para lavar a mão? O melhor profissional, quando vai fazer um curativo nessa enfermaria, ele vai ser bem sucedido? Não, gente. Ele vai contaminar a ferida, ele vai levar doença para os outros. Isso significa dizer que não importa o melhor. A gente precisa ter o melhor lugar também. E aí vamos imaginar o seguinte: tu tem o melhor profissional da saúde, da enfermagem, o melhor local para trabalhar, mas o dono do hospital, ele não te valoriza como profissional. Tu é o melhor profissional. Ele te xinga, ele fala que tu não presta, ele não quer te pagar um salário adequado. Esse profissional que era de excelência, ele vai decair, né? Isso vai fazer a assistência dele ser modificada. Então, para a gente ter um momento efetivo, a gente precisa ter o quê? Gestor, funcionário e ambiente. Não esqueçam que todos esses pilares são parte da investigação da vigilância em saúde. Então, por exemplo, quando a gente chega no hospital e a gente fala de vigilância em saúde, o que é que a gente precisa observar dentro desse pilar? O cara que vai fazer a investigação, ele quer olhar o seguinte: seu gestor, qual é o plano de metas do seu hospital? Ó, nosso plano de metas é que nos próximos 2 anos, a gente reduz em 15% o número de internações na UTI pediátrica. Porra, beleza, né? Vou dar um exemplo para vocês. Toda criança ao nascer, vocês acham que toda criança ao nascer ela precisa ser aspirada? Vocês que estão aqui presencial, sim ou não? Vou dizer uma coisa para vocês. Tem muito enfermeiro que está trabalhando em hospital obstétrico, centro obstétrico, que acha que toda criança ao nascer ela precisa ser aspirada e tudo mais. Não é preciso fazer isso, né? E eu te pergunto o seguinte: por que tu tens um profissional da saúde, um enfermeiro, tá? Que está dentro da área obstétrica e não sabe disso? Sabe por quê? Porque o hospital não capacita. Então, por exemplo, para eu efetivar melhor meu sistema de saúde, eu vou colocar todos os meus funcionários para fazer um curso sobre o parto. Pô, legal.
Isso é efetivar o teu sistema. Gente, alguém de casa quer perguntar alguma coisa? Eu vi que alguém ligou o microfone. Não sei se alguém quer falar. Nada? Beleza. Então, vou só falar um pouco mais baixo para o nosso amigo aqui não acordar, tá? Que ele está cochilando aqui. Pode descansar, meu amigo. Fique tranquilo. Tá? Então, olhem só. Ainda fazendo esse escalonamento dos nossos pilares e falando sobre eficiência, o Pará, assim como Belém, né? Belém, lógico, dentro do Pará, tem sido um exemplo perfeito desse slide que a gente está vendo aí. Olha o que está escrito. Maior melhoria possível a gente precisa alcançar dentro do hospital. Vou dar um exemplo para vocês. Gente, se hoje no Pará estão morrendo 3 pessoas de Covid-19 por dia, e lá em abril estavam morrendo 400 pessoas por dia, melhorou? Claro. Pô, tu saiu de 400 para 4, para 3. E eu pergunto para vocês, existe algum número que seja um número aceitável? Tipo assim, cara, não, 4 mortes por dia de Covid tá ótimo. Ó, não, 2 mortes de Covid por dia, para mim tá ótimo. Será que existe um número fechado para isso? Não, gente. Sabe por quê? Porque uma vida, ela é imensurável, né? O nosso ex-ministro da Saúde, Tais, falou isso uma vez. Tanto que ele não se bateu mais com o Bolsonaro e acabou rasgando. Uma vida, ela é determinante. Então, por exemplo, melhoria, ela quer atingir o maior nível de eficiência, que é o paciente sair bem, com o menor custo possível. Porque eu disse para vocês que em Belém, aqui no Pará, a gente vê muito exemplo disso. Porque, infelizmente, o que é que os grandes políticos estão fazendo em Belém? Eles estão fazendo, por exemplo, quero comprar tal coisa. O que é que eu vou fazer? Como é aquela palavra? Me fugiu agora. Quando ele pega várias pessoas para dar o valor. Hã? Não é pesquisa, tem uma palavra para isso, mas eu esqueci. E aí, o que é que acontece? Ele vai lá e ele quer comprar um novo tipo de sonda. Aquele fabricante está vendendo por R$ 30 a unidade. Licitação. Muito bem, meio ponto para você. E aí, quando ele olha lá para aquele outro, né? Tá R$ 15 a unidade. E o outro fabricante, R$ 5 a unidade. Aí o que ele vai fazer? Pô, meu irmão, vou comprar R$ 5 a unidade. É o mais barato que eu tenho. Aí eu pergunto para vocês, será? Não é uma regra geral, mas será que o mais barato sempre é o mais eficiente? Não. Talvez aquele que custe R$ 15, que não é o mais caro e não é o mais barato, é o mais eficiente. Então aprendam isso. Na gestão, é importante economizar? Sim, mas com a vida não pode ser feito isso. Entendeu? Ah, mas o mais barato é esse, eu vou comprar esse. Não, gente. Você vai fazer, né, o escalonamento, você vai balancear o que é o melhor com o melhor custo, tá bom? Vamos para outro pilar, tá? Aceitabilidade, né? Aceitabilidade é sinônimo de aceitar, né? O que é que tem escrito aí? Conformidade com as preferências do paciente, cultura, normas, expectativas, sonhos dos pacientes e familiares. Tá bom. Gente, nós estamos falando de nada mais, nada menos aí do que a característica de cada um, subjetividade, né? Se eu perguntasse para a Maurian, para Karine, olha, qual é a tua cultura, o que tu tem de sonho, expectativa, cada um vai dar um ponto de vista diferente, né? Claro, porque isso é uma característica subjetiva. E quando a gente fala em aceitabilidade, eu faço uma pergunta para vocês que estão na plataforma e para o pessoal que está aqui presencialmente. Vocês acham que no dia em que vocês estiverem dentro do hospital, vocês vão ter algum tipo de preconceito com algum paciente? Vocês acham que, por exemplo,
o fato dele ser negro, homoafetivo, dele ser de outra raça, de determinada faixa etária, vocês acham que isso vai modificar a assistência de vocês em saúde? É muito fácil a gente dizer o quê? Não, o cara pode ser o que for, eu sou ético. É fácil falar isso, né? Mas, por exemplo, será que ontem, quando o time do Rio Branco pegou aquela dor de barriga lá em Bragança, que a enfermeira ou a técnica tinham que cuidar do goleiro Bruno, será que ninguém pensou no provável crime que ele cometeu? Será que não teve, por exemplo, não tem como, por exemplo, aquela profissional falar assim, eu não vou cuidar desse assassino, não. Ou quando você encontra lá no hospital um homem que estuprava, abusava sexualmente de crianças, que está preso e foi fazer um procedimento hospitalar, será que isso não vai fazer tu rir menos, ser menos humanístico com ele? Então a gente já passa a refletir melhor, né? Pois é, a Ingrid colocou aqui, vai ser muito difícil, porque o que é que acontece? Da mesma forma que a gente quer ver a subjetividade do nosso paciente, nós temos o nosso critério subjetivo, porque nós somos seres humanos. Temos que tratar todos iguais, né, professor? Claro, a intenção é essa, como a Márcia falou, tentar cuidar de todos iguais. Mas nós vamos ter bloqueios. Professor, isso vai me fazer Mas um aí é que péssimo... tá, professor. Tentar a gente até tenta, mas eu acho que é muito difícil. Mas é isso que eu Muito quero mesmo. chamar a atenção de vocês. O que vai conceituar vocês como bons profissionais da saúde não é o fato de vocês estarem rindo para todo mundo sempre. Mas é o fato de, por exemplo, aquele cara matou a mãe do filho dele, esquartejou e sumiu com o corpo, nunca ninguém achou. Então eu vou dar veneno para matar ele? Não. Ou o cara precisa de um soro. Vou administrar o soro. Eu não preciso estar lá tirando foto com ele, né, perguntando, ei, rapaz, foi tu mesmo que tu matou mesmo tua mulher? Não, não preciso fazer isso. Mas também eu não posso assumir a responsabilidade da vida. Por que eu digo isso para vocês, gente? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida profissional, a gente vai enfrentar um impasse como esse, né? A gente vai enfrentar um impasse como esse. Quer ver um exemplo muito comum? Se um dia, daqui a 5 anos, quando vocês se formarem, né? E aí vocês estão lá no hospital e vocês estão passando mal por qualquer motivo e vocês vão precisar de uma medicação, né? E quando vocês percebem, o enfermeiro que vai cuidar de vocês é o José Luiz. Aí vocês param e pensam assim, eu não quero. Deus que me livre, meu Deus, esse cara era um péssimo aluno. Gente, quem te garante que ele é um péssimo profissional hoje em dia? Ou seja, vocês estão pensando com um preconceito sobre aquela realidade. Então é um exemplo para a gente ver que essa aceitabilidade ela é muito difícil. Um exemplo muito famoso que teve aqui em Belém ocorreu no Hospital de Clínicas. Como foi que aconteceu? Uma indígena estava em trabalho de parto, em cima da maca, ela estava bicorada, né? Estava de cócoras em cima da maca, que eles têm filho assim. A médica, quando chegou e olhou aquela situação, ela chamou a índia de bicho. Égua, tu é um bicho, por que tu tá assim na maca? Né? Cara, isso é ridículo. É ridículo, né? Então, eu vou dar outro exemplo também. Quando a gente está, por exemplo, lá no hospital e o paciente ele fala, olha, eu tô com... Ai, meu Deus, esqueci que causa inflamação nas pernas. O pessoal manda até benzer a perna. Hã? Isso, mas tem um outro nome também que a gente conhece. Erisipela. O cara tá com erisipela, o que é que ele quer fazer? Ele tá doido para ser do hospital porque ele quer benzer a perna dele. Aí tu fala assim, rapaz, deixa com esse negócio de benzer, vai tomar teu antibiótico. Mas à noite, quando tá com a tua mãe doente, tu quer rezar o terço. E aí? Se esse cara falar para ti que rezar o terço, tu quer dar na cara dele, né? Então, por exemplo, vamos tentar ser, no mínimo, neutros, né? Para tentar alcançar uma assistência um pouco mais humanizada. Certo, carinho? Você tá com uma cara, parece que
Quer falar alguma Ei, coisa? professor, Diga, meu amigo. é o caso desse profissional que arrancou a cabeça da criança lá na Santa Casa, lá. Se ele passasse perto, que eles comentaram, tu é doido, tu vai ter teu filho com arrancador de cabeça aí? Pois é, né, cara? Agora eu vou te dizer uma coisa. Nosso amigo aqui citou o exemplo da Santa Casa, né, daquela criança que perdeu a cabeça durante o parto. Mas, por exemplo, isso daí, gente, é uma situação que eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe alguma coisa por trás disso? Sinceramente. Eu sei que a gente pensa logo nos profissionais envolvidos, mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Puxar uma criança pela cabeça era mais fácil tu lacerar a mãe inteira do que arrancar essa cabeça, né? Então, existem duas teorias que eu acredito aí. Uma é que houve uma negligência profissional e esses caras cortaram a cabeça dessa criança de alguma forma. Escuta o que eu estou te dizendo. E a outra é que essa criança ela estava morta, já em estado de putrefação dentro da mãe. E quando foram tirar a criança, ela estava se desfazendo, né? Mas isso daí, por exemplo, que o nosso amigo falou, é um exemplo sobre isso, né? Isso mexeu com a gente, não mexe? Isso mexe, a gente viu na reportagem, cara, a gente fica chocado, porque isso mexe com o nosso humano. Mas eu vou dizer uma coisa para você, gente. Uma vez, não sei se foi em Tucuruí, em Altamira, mulher entrou em trabalho de parto e o bebê morreu, né? Ela não conseguiu parir. A mulher teve uma involução do parto, não tinha mais contração, a cabeça da criança estava encaixada, ficou presa e o corpo da criança não desceu. O médico falou assim: já sei como resolver. Aí todo mundo falou: o que é que o senhor vai fazer? Eu vou degolar a criança. Vou tirar a cabeça da criança, a gente tira pela vagina, faz uma cesárea e tira o resto do corpo da criança. E foi feito isso. E o médico falou isso como se ele fosse cortar o pão, passar manteiga e comer. Não, faz isso, isso. Foi lá, fez, tirou, pronto. Isso deixa a gente... Caramba, né? A gente não tem nem palavras para definir isso, na verdade. Vamos ver mais um pilar aí. Legitimidade. Professor, diga, querida, diga. Se acontece uma situação dessa com a gente, né? Identifique-se Eu como com seu nome, por enfermeira, favor. a Ingrid. Ingrid Inês, pode falar. Aí eu posso me omitir a participar da equipe nesse momento? Ou sou obrigada? Não, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Essa situação que ocorreu lá em Altamira, por exemplo, ela foi uma situação que não tinha o que ser feito. A verdade, a solução para aquele momento era essa. Mas chegou aquele momento por vários problemas envolvendo os profissionais. O profissional que não percebeu o sofrimento fetal antes e poderia ter feito uma cesárea de urgência. O profissional que não acompanhou os batimentos cardíacos fetais e não percebeu o sofrimento, né? E chegou naquele momento que poderia ser evitado. Mas olhem só, qualquer situação que vocês estejam dentro do ambiente hospitalar, clínico, assistencial, seja qual for, e vão realizar um procedimento de quebra de ética, né? Por exemplo, eu vou administrar um remédio para esse cara morrer logo, porque ele não tem mais expectativa de vida. Você pode se anular. Quero sair daqui, não quero estar presente. Isso é um direito assegurado pelo Código de Ética do Conselho Regional de Enfermagem. Então, vamos fazer tal coisa. Não quero estar presente, porque isso vai de acordo com o meu Código de Ética. Você sai de lá. Tá bom? Certo? Ingrid Inês. Certo. Beleza. O que é legitimidade? Né? Legitimidade, ela nos traz algo como se fosse verdadeiro, não é verdade? Se eu pedisse para cada um de vocês ser verdadeiro comigo, será que vocês teriam coragem? Né? Por exemplo, vocês conhecem a Máurea. Ela é uma boa pessoa, é uma má pessoa? Será que ela tem sido verdadeira com a gente? Né? Então, legitimidade leva aos critérios do que é verdadeiro para a gente. Por que isso é dentro do hospital? Porque quando você chega para fiscalizar, o pessoal manda até pintar o hospital. Ele está fazendo o quê? Ele está personificando a verdade. Ele fala para o profissional, ele até é esperançoso. Gente, olha, vem uma fiscalização, mas eu tenho uma coisa mais importante para falar para vocês. Nós vamos aumentar o salário de vocês.
Egam, né? Tá todo mundo achando graça no dia da fiscalização. Vocês querem falar alguma coisa? Não, nada. Aí depois, cadê o salário? Nada, né? Então, legitimidade também está associado a respeito. Olha o que a gente tem em legitimidade: princípios éticos, valores, moral e leis. Professor, vigilância e saúde vai se preocupar com isso? Vai. Sabe por quê? Porque a saúde do trabalhador também é um critério que faz parte da nova perspectiva de saúde que surgiu com o SUS, né? Então temos que ver se está tudo certo, se é um ambiente ético, que tem valores, respeitoso e tudo mais, tá bom? Vamos ver aqui nosso último pilar, nada mais é do que a equidade, né? Igualdade na distribuição dos cuidados, gente. Distribuição justa, de acordo com as necessidades de saúde. Tá bom, aí a gente para e pensa assim, cara, o que é uma distribuição justa de cuidados, né? A gente para e pensa assim, ó, vamos imaginar que a gente está no hospital e está internado lá o Nelson e, sei lá, o Bill. E aí, por exemplo, estão lá em 2 leitos o Nelson e o Bill. Em outros 2 leitos está a Maurian e o Sávio. Cara, eu nunca gostei da Maurian e do Sávio. É um exemplo, tá? O que é que eu vou fazer? Não, bicho, eu vou ficar lá do lado dos meus amigos, cara. Vou lá ofertar melhor cuidado. Vou pedir até pro médico dar uma olhada, hoje que o médico é meu amigo. E a Maurian e o Sávio? Ah, bicho, eu não sei, eu não quero nem saber. Por mim, pode até morrer. Gente, vocês acham que isso não existe? Claro que existe, gente. Tu trabalha numa unidade de saúde, todo mundo precisa de vacina passando mal. Chega o teu vizinho. Entra, meu amigo, vamos lá. Né? Mas só que no hospital é mais diferente. No hospital a gente escolhe por quem te dá bom dia. A gente escolhe porque quem é mais bonito. Olha, rapaz, essa mulher é bonita, eu vou atender ela, eu vou pegar a mulher feia por acaso? Não, ele quer atender aquela mulher. E acaba que você vai criando maneiras de efetivar cuidado erradas, né? Você vai priorizando, olha aquele paciente que precisa de banho no leito. Deus que me livre, eu vou para aquele outro ali, né? Gente, não é isso. Cuidar não é escolher quem vai ter que ser cuidado. Cuidar é isso que a gente tem que fazer, né? Então, infelizmente, a gente ainda encontra aí um bloqueio profissional muito grande, tá bom? Gente de casa, alguma pergunta? Fale, meu amigo Rodrigo Almeida. Eu acho que foi até passível até de um processo. Se eu não me engano, aquele casal lá, acho que o Bruno Galhaço teve um filho com a Sim, eu vi essa menina história. e, tipo, deixaram entrar fotógrafo, não sei o quê, e nas outras mulheres não deixaram. Pois é, Aí nosso amigo... Sim, pode falar, Rodrigo. Não, só complementando. Aí as outras grávidas que estavam tendo filho iam processar o hospital porque não deixaram entrar ninguém, né? Pois é. Nosso amigo Rodrigo está falando aqui da maternidade que nasceu o filho do Bruno Galhaço. O hospital não queria permitir a entrada de fotógrafo para nenhuma mulher, mais de um acompanhante. O filho do Bruno Galhaço podia entrar todo mundo. Equipe para filmar, tirar foto, mãe, não sei quem. Por quê? Porque o cara é o Bruno Galhaço, né? Então, por exemplo, é o que a gente fala, gente. São dinâmicas de atenção, infelizmente, que o próprio profissional escolhe. Né? Por exemplo, eu, Adilson, tenho muitas alunas aqui na Examacho que trabalham lá no Saúde da Criança. Eu ainda não tenho filhos, mas o dia que eu tiver filho, provavelmente eu vou ter lá. Já deixei todo mundo preparado. Ó, se eu tiver filho, eu vou ter aí. Não falei nada, nem pedi nada. É preciso eu pedir? Não, o dia que eu chegar lá, o professor Adilson, vamos aqui, né? Então, eu digo assim, a gente até fica assim, pô, professor, mas o senhor tá de sacanagem, né? Quer que todo mundo fique aos seus pés. Não, não é isso. Mas eu digo uma coisa para vocês. A gente, quando está no ambiente hospitalar, eu vou ensinar um segredo para vocês. Antes de vocês olharem prontuário e escolherem, né, que paciente eu vou assistenciar, não façam isso. Vão simplesmente atender o paciente. Tenham uma conversa, por mais que o prontuário te ajude a entender o cliente, mas primeiramente tenha um contato humano. Bom dia, qual é o seu nome? Maurian. Oi, Maurian, tudo bem? Você está aqui no hospital desde quando? Então eu cheguei aqui desde quando? Tal.
Você está com o quê? Olha, eu estou com tal coisa. Ah, interessante. Me diga uma coisa, você tem alguém que está lhe acompanhando? Não, faz uma conversa informal. Conhecer o teu cliente. Ai, professor, mas a maioria não é legal. Gente, às vezes tu está no hospital com câncer, sozinho, tu vai estar feliz? Não, gente. Aí tu quer exigir isso dos outros, mas quando tu bate teu dedo na porta, tu quer mandar todo mundo para longe. Então a gente precisa aprender a desenvolver um pouco mais o nosso lado sensível, tá bom? Bom, e olha só, a gente tem uma pergunta aqui interessante, que é o seguinte: em serviços de saúde, a qualidade, ela engloba a segurança? Ou seja, quanto maior for a qualidade do hospital, maior número de leitos, maior número de profissionais que vêm de fora, isso liga a segurança do paciente? Ou a segurança do paciente é que diz que tem qualidade? Por exemplo, lá no pronto-socorro, todo mundo está saindo, né, da internação muito bem. Então, isso é qualidade? É. A verdade, gente, é que os dois se complementam. Qualidade engloba segurança, segurança engloba qualidade. Tá bom? Só rapidinho botar isso para cá. Vou desativar aqui. Olha, Daniel, tua câmera aí, viu, meu amigo? Cuidado, não vai tocar de roupa aí na frente de ninguém, por favor. Isso. Olhem só, aqui a gente tem algumas manchetes, gente, sobre falta de qualidade de segurança do paciente, né? Então, ó, troca de remédios pode ter causado a morte de pacientes em Campinas. Rio suspende remédios após morte de bebês. Erro de medicação pode ter matado 5 bebês. Morte de bebês é investigada. O que é que significa isso para a gente? Gente, uma coisa evitável. Se você tivesse o foco no seu paciente, respeitasse os pilares assistenciais, isso não ia acontecer. Quando é que essa criança vai voltar que morreu? Nunca mais. Nunca mais ela vai voltar, né? Então a gente precisa entender, pessoal, que a saúde, ela é a coisa que mais vale a pena dentro do hospital, né? O grande segredo das grandes clínicas e hospitais é que, olha que coisa interessante, quem gerencia o Porto Dias é o Dr. Sérgio Dias, né? Eu não sei se a Thaís conhece, que a Thaís trabalha lá, parece. O Dr. Sérgio Dias não é médico. O Dr. Sérgio Dias não é enfermeiro. O Dr. Sérgio Dias, ele é administrador. Sabe o que ele faz? Ele lê o que eu estou falando para vocês e valoriza isso. Enquanto que o profissional da saúde não valoriza. Aí olha que complicado. O cara que é administrador tem que nos ensinar o que é saúde, né? Outra imagem, olhem aí, né? Olha essa primeira imagem, vocês estão vendo esse rapaz moreno deitado na maca, apoiado pela mão? Parece o Alan Diego, não é parecido? O que é que a gente percebe nessas imagens aí? Falta de gestão, gente. Se a vigilância bater aí em saúde, está tudo errado. E isso acontece em todas as partes, em todos os cantos do Pará. É gente que não tem leito. Olha o local de trabalho, não tem revestimento adequado. Como é que o pessoal vai lavar? Isso é uma sujidade só. A imobilização feita ali com o paciente, né? Não tem material adequado. Superlotação. Professor, a vigilância pode falar sobre tudo isso? Claro. Se o foco da vigilância em saúde é o paciente, é o cliente. Onde que o paciente está feliz aí? Tu chega em hospitais públicos aí, tu te sente enojado pelo lugar onde tu tá, né? Tem lugar por aí que é maravilhoso, é lindo. Vou dar um exemplo para vocês, eu em particular, Dilson, adoro hospital de clínicas, eu me sinto bem lá dentro. Eu não gosto do Barros Barreto, acho horrível o Barros Barreto, né? Então são exemplos que fazem a gente refletir um pouco sobre a qualidade de saúde, né? Gente, aqui é só algumas coisas preocupantes para a gente pensar. Eu vou ler para vocês, olhem só. Em 1999, o Instituto de Medicina afirmou que seria irresponsável esperar menos de 50% na redução dos erros nos próximos 5 anos.
Ou seja, em 1999, vamos imaginar que 1.000 pessoas morriam por erro médico. Em 2004, era esperado que menos de 500 pessoas morressem por erro médico. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Todo o sistema, vamos ver a segunda, todo o sistema de saúde americano, né, não foi ainda abrangido pelos poucos progressos realizados. Que triste, cara, os Estados Unidos, que é reconhecido como uma potência, né, que é, vamos dizer assim, o bambambam no mundo hoje em dia, não consegue efetivar em todos os seus estados o que ele tem na legislação em saúde. Ai, bacana, né? O que isso reflete para a gente? Dinheiro não é tudo. Eu posso colocar na tua mão agora R$1 milhão e tu gastar tudo em uma semana. Comprar roupa, celular, um carrão. Eu posso te dar R$1 milhão agora na tua mão e em 3 anos transformar em 10 milhões de reais. O que vai fazer isso é a característica de cada um. Segundo a OMS, olha que coisa interessante, gente, esse último. Indústrias de alto risco, como a aviação e usinas nucleares, apresentam histórico de segurança muito menor do que da saúde. O pessoal está morrendo, sofrendo mais acidentes nos hospitais do que na aviação e em usinas nucleares, né? Então, isso nos mostra o quê? Que é preciso mudar muito em saúde. E se um dia vocês tiverem muito dinheiro e montarem uma clínica, um hospital, seja o que for, não esqueçam, né? O que faz a boa estrutura são esses dados. Eu já vi muito hospital famoso que decaiu. Tem muito hospital bom que fechou. Não só aqui no Pará, mas no mundo inteiro, né? Então, não esqueçam isso, por favor. Gente, pessoas que estão aí em casa agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim ou não? Não. Não? Obrigado, Matheus Willamy. Note. Diego, note, beleza. Então, gente, olhem só. Vamos acabar esses 20 minutinhos antes, né? Nossa aula até 8h40. Vamos acabar 8h20 logo para o processo aí, botando na plataforma para vocês. Agradeço o encontro, né? Eu vou apenas botar a câmera aqui na frente, que o pessoal tá querendo dar um oi para vocês, um tchau, tá? Ó, tá toda essa galera hoje aqui, tá? Então, gente, obrigado pela presença de vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algo a tirar dúvidas, é só me procurar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Diga, Érica, você quer falar alguma coisa? Que a Érica botou um oi aqui enorme. Manda um beijo para Cristiane aí, professor. Olha, estão mandando um beijo para Cristiane. É confidencial ou pode dizer quem mandou? Vai falar, o Alan. Alan Diego que mandou. Tá bom, então, gente. Então tá, Érica, um oi também para você. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.